Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nossa sala de Ciências da Natureza. É sempre um prazer ter você aqui. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje vou fazer a correção das atividades de fixação A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que são da terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre, estão cursando aí o módulo 2 e fazendo a unidade 3. Vem comigo corrigir a atividade de fixação número 1. Pega seu caderno, pega a caneta e faça todas as anotações possíveis que você puder do lado aí de cada questão aí. Se você acertou, parabéns. Se errou, tem problema não, porque a gente está aqui para corrigir. Vem comigo, vamos lá? Olha só, a primeira questão é essa daqui. Ela fala sobre o processo inicial do beneficiamento do petróleo e é chamado de... Chamado de. Aí manda escolher uma opção. É chamado de quê? O processo de beneficiamento? Destilação fracionada, esmagamento, destilação simples, extração a frio, extração a quente. Primeiramente, vamos ver o que é um processo de beneficiamento do petróleo. É o processo de retirada desse petróleo. Então, qual é o processo que a gente utiliza para retirar o petróleo? Vamos comigo? Vem aqui, que eu vou trazer uma explicação bem legal para vocês. Primeiramente, eu quero mostrar aqui para vocês que é a destilação fracionada, mas eu quero explicar o porquê é a destilação fracionada. A gente sabe que existe dois tipos de destilação, a destilação simples e a destilação fracionada. A destilação fracionada é usada com esse recurso aqui, porque tira o petróleo cru e vai aquecer esse petróleo. À medida que esse petróleo é aquecido, ele é retirado, aqui ó, cada bandejinha dessa daqui, a gente fala que é uma bandejinha de ebulição, porque dependendo do ponto de ebulição, vai retirando as frações do petróleo. Então, aqui é retirado óleos leves, aí o vapor vai indo, vai condensando, vai tirando a gasolina, o vapor vai entrando nesses dutos aqui, ó, e quando chega aqui ele é resfriado, quando ele é resfriado é retirada a gasolina. Então, a torre de destilação, ela é utilizada exatamente para esse fracionamento de petróleo. A destilação simples é utilizada mais dentro do laboratório, para tirar ali substâncias líquidas, separar substâncias líquidas. Então, ela é mais utilizada assim, ou sólidas e líquidas também. Então, ela é mais utilizada para isso. Agora, quando fala de petróleo, a gente fala de destilação fracionada. Por que fracionada? Porque a partir do momento que ela é aquecida, vai sendo retirada as frações desse petróleo. O que é as frações? Os óleos leves, os produtos dele, né, que a gente utiliza. E com a diferença do ponto de ebulição. Com a diferença do ponto de ebulição. Então, quanto mais volátil for, eles são retirados mais rápido. Os mais pesados demoram um pouco mais a entrar em estado de fervura, que é a ebulição, e para ser retirado. Então, tem umas canaletas que vão entrando vapor, e na medida que chegou no ponto de ebulição dele, é resfriado e é retirado aquele produto. Então, as torres de destilação, de beneficiamento do petróleo, são essas aqui, ó, as torres de destilação fracionadas. Dentro das refinarias de petróleo, tem essas torres aqui. E eu trouxe mais uma explicação para deixar bem explicadinho para você não ficar com dúvida. Quer ver? Vem aqui, ó, olha só. O processo inicial do beneficiamento do petróleo é a destilação fracionada, que ocorre em uma torre de fracionamento, ou coluna de destilação. Nesse processo, o petróleo bruto é aquecido em altas temperaturas e seus componentes são separados conforme seus diferentes pontos de ebulição. O hidrocarboneto mais leves, como gases e gasolina, sobem à parte superior da torre, enquanto os mais pesados, óleos lubrificantes e resíduos, permanecem nas partes inferiores. As outras opções que estão incorretas, por quê? Destilação simples é usada para separar líquidos com diferenças significativas de pontos de ebulição, não sendo aplicável ao petróleo bruto, que é uma mistura complexa. Por isso que a destilação simples não é utilizada. O esmagamento também não é utilizado para retirar o petróleo, porque ele não é um processo utilizado no refino do petróleo, mas sim em outros materiais, como minérios ou sementes.
Então, quando a gente extrai minérios e sementes, a gente usa o esmagamento, o processo de esmagamento. E a extração a frio e a quente são métodos usados para obter óleos vegetais, não para processar petróleo. E diante disso, eu trouxe para vocês um videozinho muito bacana que vai falar aí sobre o fracionamento do petróleo, que é, na verdade, deixa eu ver se está aqui, que é qual, hein, Danilo? Que eu não sei, o Danilo me ensinou aqui, aí eu ando para cá, ando para lá. Aí o Alt Tab tá aqui, o Alt Tab, ou Alt Tab. Aí eu vou para lá, eita, meu Deus, e agora? Espera aí que o Danilo vai vir aqui colocar para nós e nós vamos assistir. Cadê, Danilo? Você mexendo nisso não. Isso. E aí nós vamos começar, pode colocar, né, Danilo? Começar a assistir aqui a explicação mais detalhada sobre o fracionamento do petróleo. O petróleo é um combustível fóssil formado a partir do soterramento de florestas e animais que viveram há 600 milhões de anos atrás. O petróleo é uma mistura homogênea de várias substâncias que são utilizadas em diversos processos. Para separar essas substâncias do petróleo, usa-se a destilação fracionada. Nesse processo, o petróleo é colocado em uma caldeira, onde é aquecido até entrar em ebulição. E como é uma mistura, os diferentes componentes que o constituem são separados por diferentes pontos de ebulição. O primeiro produto a separar do petróleo é o GLP, gás liquefeito do petróleo, que se transforma em gás e sobe pela torre de destilação fracionada, indo para a parte mais alta da mesma, onde é liquefeito e engarrafado. O GLP é o gás de cozinha de que tanto necessitamos. O segundo produto a separar do petróleo é a gasolina, que se transforma em gás e sobe pela torre de destilação fracionada, onde é liquefeita e separada dos demais produtos. A gasolina é usada como combustível para veículos de pequeno porte. O terceiro produto a separar do petróleo é a nafta, que é usada na fabricação de plásticos. E logo em seguida, o querosene se separa do petróleo e sobe pela torre em forma de gás e depois é resfriado e liquefeito. O querosene é utilizado como combustível para aviões. O próximo que sobe a torre de destilação é o óleo diesel, que também é resfriado e liquefeito. O óleo diesel é utilizado como combustível para veículos maiores. Posteriormente, é obtido o óleo lubrificante e logo em seguida o óleo combustível. E por último, a parafina e o asfalto, que são resíduos sólidos. A parafina é usada na fabricação de velas e o asfalto na pavimentação de ruas. Opa! Oh, meu Deus. Eita, Danilo. Eita, eu tenho que aprender isso. Aí eu dou. Voltou. Nossa Senhora. É que mesmo. Bem, então vocês assistiram aqui o nosso vídeo sobre hidrocarbonetos, sobre petróleo. Na verdade, fala que o petróleo é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? São substâncias formadas apenas de carbono e hidrogênio. Isso tem que ficar bem claro. Então, o petróleo, ele é uma mistura complexa. Claro que dentro dele existem outras misturas, mas ele é basicamente estruturado pelos carbonos e pelos hidrogênios. Então, todos os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, tá certo? E para retirar esse petróleo, para se obter
o material retirado desse petróleo, ele é aquecido, é entrado na torre de destilação fracionada, aonde ele é resfriado e liquefeito. Quando fala liquefeito, por quê? Sabe que existem 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, é vaporização. Mas quando retorna do estado gasoso para o estado líquido novamente, e é um gás, a gente fala que ele é liquefeito. Se fosse água, seria um processo de condensação. A gente tem que ver isso, tem que ficar bem claro para vocês isso. Como ele é um gás e volta para o estado líquido, ele é resfriado e ele é liquefeito, tá? Porque eu estou trabalhando com gás. Agora, se eu estivesse trabalhando com água, seria o processo de condensação. Bem legal, né? E qual seria esse processo de condensação, Rose? É aquele processo quando a gente não quer fazer alguma coisa, ou quando a gente cozinha um arroz, ou cozinha alguma coisa e tampa, desliga o fogo, né? Tampa, e quando a gente levanta a tampa, tá cheia de gotícula na tampa. Significa um processo de condensação. Vamos continuar? Então vamos lá. Opa! A segunda é a seguinte: nas definições atuais, temos milhares de compostos inorgânicos e milhares de compostos orgânicos. O petróleo é a principal fonte de compostos orgânicos, sendo composto por uma mistura de gases, alcoóis, pedras, hidrocarbonetos, metais, acabei de falar, né? São hidrocarbonetos. Então, a alternativa D é a alternativa correta da questão 2. Chegando na questão 3, temos, de acordo com o texto base do conteúdo do módulo 3, que todos vocês leram, né? São chamados de combustíveis fósseis, aqueles que simplesmente dê origem na decomposição. Viu lá no vídeo que falaram que o composto ele é retirado das pedras, né, das rochas, de milhares e milhares de anos ali acumulado, materiais fósseis, vegetais e outras séries de coisas, minerais que vão ficando ali impregnados dentro dessas rochas e eles ficam exatamente dentro delas. Então, esses são chamados combustíveis fósseis. E ele vem da onde? De origem de decomposição, exatamente dessas decomposições, tá certo? Então, a alternativa A é a alternativa correta da questão 3. Chegando na questão 4, aí aqui tem a justificativa, mas vamos para 4. Combustíveis fósseis são os principais compostos a gerar danos ambientais no mundo moderno. São 2 exemplos de combustíveis fósseis. Escolha: petróleo e carvão mineral, carvão vegetal e gás, nitrogênio e gasolina, etanol e metanol, etanol e diesel. Só pode ser a questão A, né? A alternativa A, petróleo e carvão mineral. E aqui a gente vai ver o porquê que tem essa diferenciação. Por que o carvão mineral ele é chamado de combustível fóssil e o carvão vegetal não é? O carvão vegetal, aquele da churrasqueira, não é um combustível fóssil, tá certo? Vem aqui comigo. Olha só, eu até coloquei aqui, ó, o petróleo, né? Quando ele é resgatado lá, ele está refinado lá na refinaria, colocado lá para ser refinado. E aqui tem o carvão mineral, né? Coloquei a fotinha deles aqui. Então, vamos lá. Principais diferenças entre o carvão mineral e o carvão vegetal. O carvão mineral, ele é formado há milhões de anos a partir da decomposição de plantas sob pressão e calor no subsolo. Combustível fóssil, ele é não renovável. Então, o carvão mineral, ele é um combustível fóssil. Já o carvão vegetal, não. É aquele produzido pela queima controlada, carbonização de madeiras renováveis, mas desmatamento é um problema. Então, é uma fonte renovável, mas o desmatamento é um grande problema. Então, quem já viu aquelas carvoarias que tem aquelas casinhas onde tem um monte de coisas que colocam lá dentro, né? Oh, meu Deus, que coloca lá dentro, que são as madeiras, que vai fazer o processo de carbonização. Então, elas são tampadas e colocado fogo nelas, e aí começa a formar ali da madeira o carvão vegetal. Então, o carvão vegetal não é um combustível fóssil, mas o carvão mineral, sim, ele é um combustível fóssil, tá bom? Então, o mineral é usado em usinas termoelétricas e indústrias. Gera
poluição e CO2. O vegetal usado em churrasco ali, nas churrasqueiras, nos fornos artesanais e em pequenas indústrias. O impacto ambiental. O mineral altamente poluente, né? Ele libera enxofre e outros poluentes. Já o vegetal, menos poluente, mas contribui para o desmatamento e se não for sustentável. Então tem que ser bem controlado, porque senão tem aí o desmatamento que não é controlado e aí fica uma situação complicada para o nosso meio ambiente, tá certo? Então essa é a grande diferença dos dois, não confunda mais, tá? Então vem aqui agora para a quinta questão, fala na separação entre combustíveis fósseis e não fósseis, é um combustível fóssil derivado do petróleo ou OA. O hidrogênio é um que a gente viu que é derivado do petróleo? Não. O etanol, não, o etanol também não, né? A gasolina, o carvão mineral, o urânio, só pode ser ela, né? A maravilhosa gasolina. E aqui tem as explicações, né? O hidrogênio não é um combustível fóssil, o etanol também não é um combustível fóssil, ele é um biocombustível, e a gasolina é a resposta certa, porque é a derivada do petróleo. Carvão mineral, um combustível fóssil, e urânio não é combustível fóssil. Bem, meus queridos, acabamos aqui a nossa correção da nossa primeira atividade, mas espero todos vocês na nossa próxima correção, que é a atividade de número 2. Tchau, tchau!